E aí, meus aquabidos, e aí, meus bidos perdidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre o último filme do universo DC criado pelo Zack Snyder, que falhou diversas vezes, teve aí seus acertos, tem muitos filmes que eu gosto, que eu comentei a maioria aqui no canal, já dei minha opinião sobre tudo praticamente em relação ao que eu acho dos filmes desse universo. E, obviamente, eu não deixaria passar o último filme que continua a história de Arthur Curry, o Aquaman, interpretado pelo Jason Momoa, e filme este que novamente é dirigido pelo James Wan, o mesmo cara que dirigiu o primeiro filme do Aquaman. E enfim, eu gosto muito do primeiro filme e eu estava bem ansioso para ver este filme, para ver se ele traria a mesma pegada, ou se ele faria algo diferente, se ele conseguiria ser melhor, ou se ele acabaria fracassando, como alguns filmes da DC fracassaram ultimamente. E aí, o que será que eu achei? Bora lá, que eu tenho algumas coisinhas para dizer sobre Aquaman e o Reino Perdido. Oh yeah, I finally got a job. I'm the king of Atlantis. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. The Dragon's dark magic is spreading. He means to end the bloodline. Bom, como vocês podem ver pelo trailer, o Aquaman está seguindo com a sua vida, governando o seu novo reino enquanto o seu irmão está preso, e aí, do nada, retorna um vilão do primeiro filme, o Arraia Negra, interpretado pelo Yahya Abdul-Mateen. Acho que é assim que se fala o nome desse homem, que interpreta aí esse grande vilão que havia aparecido pela metade do filme. A gente viu a motivação dele sendo criada naquele primeiro filme, e enfim, ele sumiu no meio porque o grande vilão era o irmão do Arthur, o Orm. E aqui ele retorna para a sua vingança pessoal, para protagonizar este filme como verdadeiro antagonista, a ponto de levar ao Arthur ter que pedir ajuda do seu irmão que estava preso. E aí ele tem que soltar o irmão para o irmão ajudar ele, numa pegada que me lembrou bastante o filme Thor 2. Qual que era o nome desse filme? Thor, o Mundo Sombrio, que traz ali o Thor pedindo ajuda do Loki para eles se ajudarem, trabalharem juntos, desenvolver um pouquinho a relação dos dois como irmãos, para então derrotar o grande inimigo, né? E enfim, no que eu posso dizer sobre este filme, eu diria que a direção do James Wan continua intrigante, você vê que ele tá tentando fazer algo diferente, algo divertido, algo que assume a galhofa dos quadrinhos. Eu gosto bastante que nesse filme ele abusa do universo aquático, entende? Tipo, se no primeiro filme a gente tinha aquela grande divisão do Arthur tentando se entender como pessoa, tendo tipo metade do filme ele na terra e a outra metade na água, eu acho que esse filme ele abusa mais da água, ele traz o Arthur realmente trabalhando embaixo do mar, fazendo as coisas embaixo do mar, sabe, enfrentando ameaças, derrotando inimigos. O filme se passa muito mais no mar do que fora dele, entende? Então isso eu acho muito legal, porque ele acaba indo para outras áreas desse mundo que não foram exploradas no primeiro filme, e que aqui eu sinto uma homenagem do caramba a Star Wars. Tem muito do que ele traz de ter um barzinho, uma banda aquática, seres totalmente diferentes, com línguas diferentes. Tem um ser que aparece em uma parte do filme que me lembrou demais o Jabba the Hutt. Sabe aquela gosma gigante, aquela lesma grandona, que acho que é que aparece mais no Star Wars O Retorno do Rei? É isso, né? Não, O Retorno do Jedi. Enfim, eu já confundido todas as sagas aqui, Senhor dos Anéis, Star Wars. Enfim, quem manjar vai entender o que eu tô falando e não... Ai, caramba. Para com isso. É chato. Me desconcentra. E quem disse que isso é problema meu? O lance é, a direção do James Wan continua muito legal, sabe? Eu acho que principalmente quando você vai pra cenas de luta, esse cara sabe gravar uma cena de luta, não tem jeito. Ele já havia demonstrado isso em Velozes e Furiosos 7, aí quando veio o primeiro filme do Aquaman, ele mostrou isso com mais força, porque é um filme de super-herói, então isso precisa ter um pouquinho mais de ênfase, né? Mas ele conseguia fazer umas coisas bem legais de girar a câmera, fazer uns enquadramentos super quadrinescos, e aqui nesse filme ele repete não só isso, mas ele tenta focar mais em um plano longo, ele tenta trazer planos sequenciais que tornam as coisas mais atrativas, ao mesmo tempo que ele
ao mesmo tempo que ele tá tentando manter um plano longo, ele tá jogando e indo, assim, sabe? Ele tenta dar um foco na câmera sem perder, sabe? Sem ter que cortar para um plano mais detalhado. Não, ele fica indo e voltando de um modo que fica muito atraente, muito legal. Então toda hora que vem uma cena de luta, é uma hora que o filme te ganha, assim, sabe? Ele fica muito divertido de ser assistido. Entretanto, eu não acho que a direção do James Wan consiga salvar um roteiro bem estranho e que não funciona tanto desse filme, sabe? Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo que a direção ela não consegue se sobressair ao roteiro falho. Porque, por exemplo, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que ele tem um grande problema de roteiro, mas ele consegue funcionar, ele consegue ser divertido pela direção do Sam Raimi, que consegue contar aquela história de um jeito que tudo faça sentido, de que as coisas não parem por um segundo, e você meio que não dá tanta atenção. Agora, obviamente, se você dá muita atenção, você acaba perdendo a parte legal da experiência da direção. E aqui eu acho que esse filme, ele tem esse problema de não ter um ritmo natural, as coisas são meio estranhas, e você não só nota isso na condução da história, mas também na parte do humor. A parte do humor do filme é uma coisa de que assim, você vê que aquela cena é pra você dar risada, mas você meio que fica, por que esse personagem falou isso? Por que esse personagem agiu dessa forma? Por que eles tentaram fazer humor com isso? Entende? É uma coisa assim que você não consegue compreender muito porque aquilo tá em tela. E aí, ao mesmo tempo, tem um ritmo no filme que assim, não soa natural. O filme parece que falta naturalidade com os acontecimentos e até mesmo na ação dos personagens. O que eu não vou mentir, de certo modo, é uma parte da culpa do James Wan. Não sei se ele já estava meio cansado, se ele sabia que o universo ia dar merda, ele ia parar. Ao mesmo tempo, se você vai ver entrevistas, ele fala que, né, sempre que ele vai fazer um filme, ele tenta focar ao máximo nesse filme, em como é que ele vai produzir esse filme, no que ele quer fazer com esse filme. Só que eu acho que nesse filme ele talvez tenha dado muito mais atenção para a parte de fotografia, das cenas maravilhosas, das cenas de combate, do que para como se contar a sua história. Porque tem horas, gente, que você tá vendo a cena acontecendo e do nada ela corta e vai para um outro caminho e você fica, mas por que tá tendo foco nisso? Por que eu tenho que ver isso, entende? Por exemplo, a gente teve a motivação do Arraia Negra já sendo estabelecida no primeiro filme. Só que nesse filme, isso fica voltando e ao mesmo tempo fica tentando explorar isso e o que ele quer encontrar e pra onde ele vai. E o filme acaba dando tanto foco nisso que você fica, nossa, que chato. Por que eu tô acompanhando isso, sabe? Por que eu não tô vendo o Aquaman fazendo as coisas dele? Então essa é a hora que por mim o filme me perde, assim, ele soa muito estranho, tem uns cortes ali que o Aquaman vai pra um lado, depois ele tem que ir pro outro, depois ele tem que ir pro outro, e você meio que não sente muito o sentido daquilo, do porquê que você tá vendo isso, do porquê que isso é necessário para a jornada, até que ele encontra o Orm. E mesmo assim o Orm, eles vão pra um lugar, vão pro outro, as coisas ficam meio estranhas, até que chega perto da batalha final. Quando vai encaminhando pro terceiro ato do filme, pro clímax, que por mim é a grande parada do primeiro filme, nesse filme eu acho que novamente é o grande acerto. Mas não só funciona pela parte final, pela luta, pelo combate, pelo quanto ele consegue ser diferente, ao mesmo tempo que, sabe, é esperado, você já sabe pra onde é que vai, mas o caminho que é tomado para algumas decisões mostra uma esperteza do roteiro no quesito do tipo assim, mano, o Arraia Negra, ele é um grande vilão com a sua armadura, mas se você destrói a armadura dele, ele se torna nada, entende? Porque ele no fim de tudo é um humano comum. Então eu gosto que o filme tem esse raciocínio. Então a partir do momento que ele deixa de se tornar uma ameaça, você precisa de uma nova ameaça, entende? Eu não vou dar mais spoilers do que isso, mas enfim, eu acho legal como o filme pensa nisso e traz algo diferente pra você falar, caraca, e agora? Pra onde é que isso vai? Como é que eles vão lidar com isso? Então nessa eu acho que a direção é bem acertada, o combate, nossa, quando vê a luta final do Arraia Negra com o Aquaman é lindo, aquela cena eu quero ver mais 30 vezes e quando vem o outro ser para o Aquaman ter que derrotar, eu acho legal como o filme se caminha para isso, como o problema é resolvido e como o filme acaba fechando como um todo, sabe? Até num lado mais humorístico, divertido assim. O meu problema com o filme é o finalzinho do primeiro ato e o segundo ato como um todo. Tudo ali soa muito estranho e antinatural. O que por mim mais funciona é a relação do Aquaman e do Orm quando eles não estão focando no humor, nas piadas. Quando eles estão apenas conversando, quando eles estão apenas discutindo o do porquê que eles brigaram no primeiro filme, qual que era a motivação de cada um,
Pô, por que você não pensa em dar uma voltinha na Terra, ver como é que são as coisas, perceber que os humanos são meio merda, mas eles também fazem algumas coisas muito boas. Experimenta um lanche, experimenta um hambúrguer, sabe? Então, esses comentários, essas conversas mais humanas que enfatizam a relação dos irmãos, por mim, traz um saldo muito positivo para o filme, principalmente pela interpretação e pela química entre o Patrick Wilson e o Jason Momoa, sabe? Eu acho que a interação dos dois funciona, o lado mais durão de um, o lado mais bobão do outro, como vai criando uma relação a partir daí, que eu acho bem legal. Eu acho que em determinado momento o filme, ele traz os flashbacks do primeiro, ele tenta relembrar você a relação dos dois, que eu achei bem desnecessário, eu achei que não precisava daquilo, eu achei que você poderia ter trazido um pouquinho daquilo em diálogos mesmo, trazer alguns outros momentos mais reflexivos entre os personagens para ajudar um pouco no encaminhamento da história, do que você ter que trazer alguma coisa do primeiro filme para relembrar, assim, como se a pessoa não pudesse simplesmente entrar na HBO Max e rever o primeiro filme, entende? Então, essa parte por mim funciona. Aí até mesmo a motivação da história, como a história encaminha no quesito do tipo assim, o Aquaman tá vendo a vida dele, aí a casa dele é atacada, ele tem que resolver o problema, o que a família vai lidar com isso. Gosto da participação da Mera também. A Mera, diferente do que muitas pessoas estavam especulando, não é excluída por conta das complicações que a atriz Amber Heard, que interpreta a Mera, teve em sua vida pessoal, né? Muita gente achou que por conta do que ela fez na vida real, isso, sabe, afetaria o filme de algum modo, e não afeta. Eu acho que a participação dela ali é precisa, é porque necessita. O foco é realmente a relação do Orm com o Aquaman, o que eu acho que é a parte que o filme se sai melhor mesmo. É bem desenvolvida a relação dos dois, você acaba gostando da relação dos dois, mas o Arraia Negra, ele acaba infelizmente se tornando muito cafona como vilão, sabe? Eu acho que o Orm no primeiro filme, ele tem um lado cafona, mas ele tá ali numa divisão muito boa, sabe? Ele sabe muito bem como ele vai ser como vilão, como ele tem que ter um pouco daquela galhofa de quadrinhos, mas como ele ainda consegue ser sério e realista a ponto de você levar o vilão a sério. Aqui eu já acho que o vilão Arraia Negra acaba se perdendo em alguns momentos, acaba se levando demais pela galhofice de vilão maníaco que simplesmente quer fazer o que quer fazer, que parece que a motivação do pai já não é mais tão forte, sabe? Como ele simplesmente tivesse assumido que ele, eu quero matar o Aquaman, eu vou fazer de tudo pra fazer isso, mesmo que eu tenha que destruir o planeta, entendeu? Então nessa ele acaba se perdendo. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. Então, se por um lado a parte do Orm com o Aquaman é bem legal, a parte do Arraia Negra como vilão e as suas motivações e o seu grupinho ali fazendo as coisas, o cara que trabalha pra ele, tudo fica meio com aquele sentimento de, será que eu preciso ver isso? É necessário mesmo? Isso tá sendo trabalhado por quê? Qual vai ser a motivação disso? Eu acho que o carinha que trabalha com ele, que às vezes apoia, às vezes não apoia as ideias dele, eu acho bem legal como isso é trabalhado, mas poderia ser melhor desenvolvido porque a participação dele ali tá em foco de trazer a humanidade, a reflexão sobre o mundo do Aquaman e também a reflexão do que o mundo causa pro mundo do Aquaman. E isso chega a ser trabalhado no finalzinho do filme. No finalzinho do filme, cara, é muito sacana. Eles tentam praticamente copiar e colar aquela cena pós-crédito do Pantera Negra, do lance de você conectar as realidades, trazer o seu mundo fechado para o outro mundo. Isso é meio que ser discutido. Mas quando você vê o filme do Pantera Negra, como o filme do Pantera Negra trabalhou aquilo, e você vê esse filme, você realmente vê a diferença de qualidade, entende? É muito notável a diferença entre os filmes. Se bem que se pensar, não que eu esteja colocando no mesmo patamar, mas pensando na qualidade de primeiro filme, na continuação, eu diria que o Aquaman 2 e Pantera Negra Wakanda Forever estão quase ali. Só que não é a mesma coisa. Porque o Pantera Negra, eu acho que ele tem um tom, o Pantera Negra Wakanda Forever, tá? O 2. Ele tem um tom de seriedade e o trabalho do primeiro ato dele é tão perfeito que ele acaba se sobressaindo. E até mesmo a forma como é trabalhado o vilão, ele acaba se sobressaindo em relação ao Aquaman 2 facilmente. E nessa, sim, gente, o Aquaman 2 ele é um filme fraco, mas eu diria que na medida. Ele é bom, ele é assistível, entende? No final, quando acabou o filme, eu senti vontade de rever ele. Eu falei, nossa, foi um filme divertido, entende? Foi mais um filme por aí, mas ele realmente não se equipara ao primeiro filme. Eu sinto que tudo que o primeiro filme acerta, no seu roteiro simples, mais sucinto, seguindo uma fórmula da jornada do herói, ao mesmo tempo que ele tem todo o lado galhofa e quadrinesco, mas ele nunca se deixa se perder muito pra isso,
esse filme, ele acaba cometendo todos os erros. Ele se perde nisso, o roteiro soa totalmente meio aleatório, ele não tem uma fórmula pra seguir, então ele acaba se perdendo. E aí nessa, acaba que a direção do James Wan não consegue salvar isso, sabe? O humor fica estranho em alguns momentos, a trilha sonora percebe que ela trouxe algo muito legal no primeiro filme e tenta repetir várias vezes e acaba não funcionando. Não teve nenhum momento assim que eu arrepiei como eu arrepiei no primeiro filme. Beleza que eu tenho uns 5 anos de diferença em relação ao lançamento do primeiro filme. Mas ainda assim, quando eu revejo o primeiro filme, tem aqueles momentos que eu falo, caraca, isso aqui foi muito bem construído, isso aqui foi muito bem feito. E nesse segundo filme eu não senti isso, não teve nenhum momento que o Aquaman fez algo que eu falei, nossa, sensacional. Só me relembrou o primeiro filme e aí eu pirei de algum momento por aquilo. De resto, eu acho que a única coisa que esse filme realmente ele traz de diferente, que pode chamar a sua atenção, são nas cenas de luta. Nossa, tem uma cena de luta que é, pô gente, é muito legal de assistir mesmo. Não só o Aquaman contra o Arraia Negra, mas o Aquaman e o Worm contra o Arraia Negra. Essa parte de combate é muito bem trabalhada e dá pra ver que o James Wan manja disso, tá ligado? Eu gostaria de ver mais obras sendo feitas por ele no pau a pau, assim, pra ver o que ele conseguiria fazer a partir disso. E principalmente super-herói, porque eu acho que ele consegue trabalhar muito bem o uso disso, né? De ser super-herói, de usarem máscaras, de poder brincar com esse lance meio de injustice, de combate, tá ligado? De comece a luta. Então nisso eu acho que ele consegue fazer muito bem. Mas se tratando do lado emocional, a parte que é pra puxar o seu coração, eu acho que faltou um pouquinho mais de coração dele, sabe? Faltou um pouquinho mais de carinho para com esse universo e para com esses personagens. Porque chega ali no final, acontece as coisas e se alguém morrer tu não vai ligar, se acontecer tal coisa tu não vai ligar, então fica uma coisa meio assim, sabe? O que eu acho bem triste, eu acho que coração é a parte que mais importa. E eu acho que o primeiro filme, por mais que seja bem clichê, ele tem um coraçãozinho ali bem, né, bem destrinchado assim com a duração do filme. Aqui eu já acho que não funciona tanto. Se tratando de efeitos visuais, eu achei que no geral tá muito bom. Tem uma partezinha ou outra que tu vê que o fundo fica meio falso. O movimento dos cabelos me estranha, mas ainda assim, a partir de um certo momento você acaba não ligando mais, então também funciona, vai tranquilo. E eu diria que é isso, no fim de tudo, sabe? Não é melhor que o primeiro, mas também não é um filme que eu achei ruim, entende? Não é um filme que eu falei, nossa gente, que filme péssimo, assim, chato, sabe? Porque no fim de tudo, meu pai, a gente teve uma experiência assim, que a gente comparou com o Homem-Formiga. O Homem-Formiga, Quantumania, né, que foi o primeiro filme de herói de 2023, ele começa do jeito que você fala, nossa, esse filme vai ser divertido, esse filme vai ser muito legal. E quando você acaba o filme, você fala, caraca, que bosta. E esse filme, você começa ele e você fica, nossa, esse filme vai ser meio ruim, né? Esse filme acho que vai ser uma merda. E ele acaba e você fala, caraca, que filme da hora. Veria de boa, passando na TV, veria de novo. Se pá, eu tô até pensando em ver no cinema, porque ele tem um visual muito bonito. Tem umas cenas ali que lembra Avatar. Eu falei, caraca, acho que eu vou rever em IMAX. Só pra ver essa cena aí e as cenas de luta. Nossa, cenas de luta, tô falando, gente, é da hora as cenas de luta. Mas, realmente, não é um filme que eu diria que vale assistir no cinema, sabe? Tem visuais bonitos? Tem, mas eu diria que você guarda pro Avatar 3 quando sair, quando James Cameron voltar pro cinema, entendeu? Porque é um filme legal, mas... Ah, cara, ele realmente fecha o universo da DC de um jeito que... Era tudo que a gente tava vendo no geral, sabe? Do tipo, falta uma identidade, falta um rumo, falta alguma coisa bem construída aqui, que o universo, dá pra ver que já largaram a mão, sabe? Que já se perdeu assim. Mesmo que talvez o James Wan não tenha tido esse propósito, sabe? Ele não tava pensando, nossa, não, porque o universo vai acabar, vai continuar. Mas, sei lá, quando o filme acaba, você não sente que vai ter alguma coisa a mais. Ainda que eu acho legal que ele feche muito bem em comparação ao primeiro. Ele não deixa brecha para um terceiro filme. Ele meio que fecha todas as lacunas deixadas no primeiro filme e amarra. Então meio que o universo do Aquaman tá bem fechadinho. Eu achei isso legal, sabe? Pensando pro universo da DC. Se tu viu ali Aquaman 1 e 2, fechou, acabou ali a história, tá tranquilo. E tu já imagina o rumo pro futuro. E é legal, sabe? Se um dia no futuro do multiverso o Jason Momoa voltar como Aquaman, tu meio que tipo, tá, legal, a história dele tá fechada, ele só tá voltando a partir deste acontecimento, sabe? Então, enfim, nesse ponto eu acho muito legal, mas eu ainda diria que isso vai ser polêmico, que o melhor filme da DC este ano foi o filme do Flash. E eu já dei meu review aqui, então não vou repetir as minhas opiniões sobre, do porquê eu acho isso. No fim, cabe a vocês agora darem as suas opiniões sobre o filme, caso vocês já tenham assistido. O que vocês concordam, o que vocês discordam do que eu falei aqui. Se vocês não assistiram, fica aí a dúvida, entendeu? Se vocês acharam que seria uma bosta e eu tô falando aqui que o filme não é uma bosta, vai lá assistir, dá uma conferida, passa o seu tempo no cinema. Eu acho que é um filme bem pipoca, eu acho que é um filme que você pode se divertir, tranquilão, sabe? Ele não
vai fazer você pensar muito, ele é bem sucinto com a sua história, com o que ele quer contar, mas ao mesmo tempo, se você está se preocupando com o seu dinheiro, se você quer gastar com algo que realmente vale a pena, guarda. Eu diria para você guardar o dinheiro e esperar alguma obra futura aí que tá se encaminhando, até porque em janeiro vai ter alguns filmes, né? E o Oscar daqui a pouco tá vindo, tá lançando o filme do Oscar. Então, enfim, acho que também vale a pena você guardar o seu dinheirinho. Mas eu gostei de ter visto no cinema, foi divertido, foi mais uma experiência, sempre confortável para mim ver o filme de super-herói. Mas, olha, se você pensar, eu acho que eu me diverti mais vendo The Marvels. Então, se você ficar entre os dois, não sei se The Marvels tá passando no cinema ainda, mas enfim, assista The Marvels, qualquer coisa, tá? E é só isso que eu tenho pra dizer mesmo. Caraca, o lance é, eu comecei o ano na porrada, né? Saiu o vídeo no dia 1, saiu o vídeo no dia 2 e vai sair vídeo. Mano, eu tenho planos até domingo, tá? Eu acho que até domingo vai sair vídeo um atrás do outro. Depois, aí eu vou dar uma relaxada e aí vocês, né, pra vocês desacostumarem, né? Não é pra vocês desacostumarem com essa parada palhaçada, não. Relaxa um pouquinho que depois vai ter uns vídeos mais tranquilos. Depois eu vou focar em alguns especiais aí que estão planejados. E enfim, só aguardem, não deixem de acompanhar. E me sigam lá no Instagram, Twitter, que eu sempre tô avisando sobre essas coisas, tá? Sobre novidades do canal, por assim dizer. Então, agradeço aí a quem ouviu o vídeo até aqui. Não poderia deixar de falar sobre um filme de super-herói, como sempre, né? E espero que vocês estejam aí para os próximos vídeos desse canal, principalmente os especiais que estão vindo aí. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou!